Ela segurava a cabeça com as duas mãos. A dor era insuportável. Caleb correu para o quarto e encontrou a mulher da vida dele pálida, tremendo. Nenhum dos dois sabia que aquela manhã ia mudar tudo para sempre. O som suave do vento balançava as cortinas brancas do quarto de Mariana naquela manhã que parecia igual a todas as outras. O café fresco preparado por Caleb perfumava toda a casa, e ele cantarolava baixinho na cozinha, feliz da vida. Era um daqueles momentos perfeitos que a gente só percebe que eram especiais quando eles já passaram. Mariana estava sentada na beirada da cama, passando a mão no cabelo, quando uma dor estranha começou a apertar sua cabeça. No começo foi só um incômodo, mas em questão de segundos, virou algo completamente diferente. Era como se alguém tivesse cravado uma faca bem no meio da sua testa e estivesse girando devagar. Ela levou as duas mãos na cabeça e gemeu baixinho. A visão começou a ficar embaçada. O quarto inteiro parecia estar rodando. Nunca tinha sentido nada parecido na vida toda. Aquilo não era uma simples dor de cabeça. Amor? Caleb apareceu na porta do quarto carregando 2 xícaras fumegantes, com aquele sorriso que sempre derretia o coração dela. Mas quando viu o rosto pálido de Mariana, as xícaras quase escorregaram das mãos dele. Você está bem? Mariana tentou sorrir, tentou falar que estava tudo normal, mas a dor latejava tão forte que cada batida do coração doía como um murro na cabeça. As palavras saíram fracas, quase um sussurro. Não sei, Caleb. É uma dor muito forte. Nunca senti assim. Caleb largou as xícaras em cima da cômoda sem nem olhar direito e correu até ela. Ajoelhou na frente da esposa, segurou as mãos dela que estavam geladas. Os olhos dele se encheram daquela preocupação que a gente só vê quando algo está realmente errado. A gente vai para o hospital agora. Não foi uma pergunta. Foi uma decisão. Caleb já estava pegando as chaves do carro, ajudando Mariana a se levantar, sustentando ela como se fosse a coisa mais frágil do mundo. O caminho até o pronto atendimento passou num borrão. Mariana apoiava a cabeça no vidro do carro, sentindo cada lombada como se fosse uma pancada direta no cérebro. Caleb dirigia em silêncio, mas ela conseguia ver pelo canto do olho as mãos dele apertadas no volante, os nós dos dedos brancos de tanta força. O hospital era um labirinto de corredores frios e cheiro de desinfetante. Mariana foi levada direto para os exames de imagem, enquanto Caleb ficou numa poltrona azul desbotada, tamborilando os dedos no braço da cadeira. Ele tentava ler uma revista, mas as páginas passavam sem que ele visse uma linha sequer. As horas se arrastaram como se o tempo tivesse esquecido de passar. Cada minuto era uma eternidade. Caleb andava de um lado para o outro do corredor, olhava o relógio na parede, voltava para a poltrona, levantava de novo. O coração dele estava acelerado, mas ele tentava se convencer de que era só um susto, que logo estariam rindo daquilo em casa. Quando Mariana saiu da máquina de ressonância, estava ainda mais pálida. Ela sentou ao lado de Caleb e eles ficaram ali, de mãos dadas, esperando. Nenhum dos dois falava nada, mas os dois sabiam que alguma coisa estava diferente. Tinha algo no ar, uma tensão que não conseguiam explicar. Foi quando o Dr. Henrique apareceu no corredor. Era um homem alto, de cabelos grisalhos, que sempre tratava os pacientes com carinho. Mas desta vez, o rosto dele estava sério demais. Aquele tipo de seriedade que faz o estômago da gente afundar. Mariana, Caleb, vocês podem vir comigo? Precisamos conversar. A voz dele estava calma, mas tinha um peso que deixou os dois gelados. Eles seguiram o médico até uma salinha pequena com 2 cadeiras em frente a uma mesa cheia de papéis. Dr. Henrique fechou a porta, sentou do outro lado e abriu um envelope grande cheio de imagens. As mãos dele se moviam devagar, como se estivesse ganhando tempo. Encontramos algo nas imagens, e preciso explicar para vocês com toda a honestidade. Ele puxou uma das imagens e virou para que pudessem ver. Mariana, você tem uma condição muito delicada no cérebro. É uma dilatação de um vaso sanguíneo que está em uma região de difícil acesso. As palavras saíam da boca do médico, mas pareciam estar vindo de muito longe. Mariana sentia como se estivesse flutuando, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Caleb apertou a mão dela com mais força. O problema é que essa condição não é operável.
A localização torna qualquer intervenção extremamente perigosa. Dr. Henrique fez uma pausa, escolhendo cada palavra com cuidado. E existe um risco real de complicações a qualquer momento. O silêncio que caiu na sala foi absoluto. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Caleb ficou olhando para o médico como se estivesse tentando entender um idioma desconhecido. A pergunta saiu num fio de voz, quase inaudível. Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho? Dr. Henrique respirou fundo. Não há como prever com precisão. Podem ser semanas, meses, talvez até anos. Mas o risco está sempre presente. Qualquer agravamento pode ser definitivo. Amon Caleb segurou a mão de Mariana como se quisesse passar toda a força que tinha no corpo para ela. Os olhos dele estavam vermelhos, brilhando com lágrimas que ele tentava segurar. Mariana, por dentro, sentia como se estivesse vendo a própria vida de fora, como se fosse uma espectadora da própria história. Quando saíram do hospital, a cidade já acendia suas luzes. O céu estava tingido de laranja e roxo, e as pessoas caminhavam na calçada como se nada tivesse mudado no mundo. Mas para Mariana e Caleb, tudo havia mudado, completamente. De volta ao apartamento, Caleb tentou fazer uma sopa, mas Mariana não conseguia comer. Eles se sentaram no sofá abraçados, a televisão ligada no noticiário, mas nenhum dos dois prestava atenção no que passava. Era só um ruído de fundo para o vazio que estava começando a se instalar no peito dos dois. Mariana apoiou a cabeça no ombro de Caleb e sentiu o calor dele, a força daquele homem que prometera amá-la em qualquer situação. Mas dentro dela, alguma coisa já estava mudando. Uma ideia começava a formar. Uma decisão que ela ainda não sabia explicar. Era como se uma luz tivesse se acendido no meio da escuridão. Ela não podia controlar o que estava acontecendo com ela, mas podia controlar o que deixaria para trás. Podia cuidar da pessoa que mais amava no mundo, mesmo depois que não estivesse mais ali para segurá-lo. Naquela noite, depois que Caleb finalmente conseguiu adormecer no sofá, exausto de tanto chorar, Mariana levantou-se em silêncio. A lua cheia iluminava o quarto, criando sombras suaves nas paredes. Ela abriu a gaveta da escrivaninha e pegou um caderno azul que tinha ganhado de presente tempos atrás e nunca usado. Passou a mão na capa como se estivesse fazendo um carinho, tomando coragem para abrir a primeira página. Sentou-se à mesa, acendeu a luminária baixinha e o som do papel sendo virado foi o único a quebrar o silêncio da madrugada. A caneta tremia nos dedos dela, mas quando tocou o papel, as palavras começaram a sair como se tivessem vida própria. Ali estava nascendo algo especial, um presente de despedida que mudaria para sempre a vida do homem que ela mais amava no mundo. A luminária fazia um círculo dourado sobre a mesa, enquanto Mariana olhava para a primeira página em branco do caderno azul. Suas mãos ainda tremiam, mas agora não era só medo. Era determinação misturada com uma coragem que ela nem sabia que tinha. Do sofá vinha o som da respiração pesada de Caleb, que finalmente havia adormecido depois de horas acordado, os olhos inchados de tanto chorar. Mariana olhou para ele uma última vez antes de começar a escrever, o coração apertado de amor e saudade antecipada. A caneta tocou o papel, e as palavras começaram a fluir como se tivessem estado presas dentro dela por anos. Querido Caleb, escreveu com a letra tremida. Hoje descobri que posso não estar aqui em breve. Só de pensar em te deixar, sinto meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Ela parou, limpou uma lágrima que caiu sobre a folha e continuou. Mas se não posso mudar o que está por vir, quero te ajudar a continuar vivendo, mesmo depois que eu partir. Quero que este diário seja como minha mão te guiando pelos dias difíceis. As palavras saíam do coração direto para o papel. Mariana sabia exatamente o que queria: criar um roteiro de cura para o homem que amava. Cada página seria um passo para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para a felicidade. Quero que você sorria de novo, que viaje, que sinta o sol na pele, que se permita viver intensamente. Cada página será uma missão para te lembrar de que a vida ainda vale a pena, mesmo quando dói. Mariana suspirou fundo, olhou novamente para Caleb dormindo no sofá
e escreveu a primeira tarefa com o coração na mão. Dia 1. Meu amor, hoje quero que você vá ao nosso café favorito. Sente-se na mesa do canto, peça café com leite e croissant. Fique ali, mesmo que o silêncio machuque. Observe as pessoas. Lembre-se de como rimos juntos, de como você ficava nervoso no nosso primeiro encontro. Quero que sinta que estou ali, sorrindo com você. Fechou o caderno com cuidado, como se estivesse guardando um tesouro. Pegou uma caixa de madeira com fita vermelha que tinha em casa, colocou o diário dentro e escondeu tudo na última gaveta do armário, embaixo das roupas de inverno que Caleb nunca mexia. Os dias seguintes foram estranhos. Mariana acordava mais cedo, escrevia no diário enquanto Caleb dormia, e durante o dia fingia que estava tudo normal. Mas Caleb não era bobo. Ele percebia que alguma coisa tinha mudado na esposa. Você está diferente, amor, disse ele numa manhã enquanto tomavam café. Parece que está sempre pensando em algo muito longe daqui. Mariana quase contou tudo naquele momento. Quase mostrou o diário, quase desabafou sobre o plano que estava criando. Mas algo a segurou. Aquilo tinha que ser uma surpresa, um presente de despedida que só faria sentido na hora certa. É que comecei a pensar mais na vida, no que realmente importa, respondeu, tentando manter a voz firme. O tempo passa tão rápido, Caleb. A gente não pode desperdiçar nem um segundo. 2 semanas depois, numa manhã cinzenta com cheiro de chuva no ar, Mariana tomou uma decisão que sabia que era necessária, mas que doía como arrancar um pedaço do coração. Esperou Caleb sair para o trabalho e ligou para Camila, sua melhor amiga desde a adolescência. Camila, você pode vir aqui? Preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante. A voz saiu mais baixa que o normal, carregada de um peso que Camila percebeu na hora. Menos de meia hora depois, Camila chegou com os cabelos presos num coque bagunçado e os olhos cheios de preocupação. Ela conhecia Mariana bem demais para não saber que algo sério estava acontecendo. O que foi? Você está me assustando, disse Camila assim que entrou, largando a bolsa no sofá e correndo para abraçar a amiga. Mariana a abraçou com uma força desesperada, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Depois se afastou, foi até o armário e voltou com a caixa de madeira nas mãos. Camila, eu descobri que tenho uma condição muito grave. Os médicos disseram que posso partir a qualquer momento. As palavras saíram atropeladas, como se ela tivesse pressa de colocá-las para fora antes que perdesse a coragem. Camila levou as mãos à boca, os olhos se arregalando de susto. Não, Mariana, não pode ser verdade. Você está brincando comigo? Eu queria estar. Mariana colocou a caixa sobre a mesa e a abriu, revelando o caderno azul. Se algo acontecer comigo, quero que Caleb encontre este diário. Mas não quero que ele saiba agora. Preciso que você me prometa que vai entregar para ele no momento certo. Camila pegou o diário com as mãos tremendo, folheou algumas páginas e viu as tarefas escritas com tanto carinho. Era impossível ler aquilo sem chorar. Mariana, isso é lindo, mas você ainda vai ter tempo. Você ainda vai viver muito. Camila tentava se convencer tanto quanto convencer a amiga. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu preciso estar preparada. Mariana segurou as mãos da amiga com firmeza. Você promete? Promete que vai cuidar dele quando eu não estiver mais aqui? Eu prometo, disse Camila com a voz falhando. Mas você tem que prometer uma coisa também, que vai lutar, que não vai desistir. 1 semana depois, Mariana estava novamente no consultório do Dr. Henrique, desta vez sozinha. Tinha dito para Caleb que era só uma consulta de rotina, mas na verdade tinha um plano muito específico em mente. Doutor, quero oficializar minha decisão de ser doadora de órgãos, disse ela, surpreendendo o médico com a firmeza na voz. Dr. Henrique ergueu os olhos dos papéis, observou o rosto determinado de Mariana por alguns segundos. Você tem certeza absoluta disso? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Mariana respirou fundo. Se eu não puder continuar vivendo, quero que alguém viva através de mim. Quero que minha partida seja vida para outras pessoas. O médico abriu uma gaveta e retirou os formulários necessários. Enquanto Mariana lia cada linha, uma mistura de serenidade e tristeza transbordava em seu rosto. Ela assinou com a mão firme, consciente de cada palavra que estava colocando no papel. Você é uma mulher admirável.
disse Dr. Henrique, com emoção genuína na voz. Poucos conseguem tomar uma decisão tão generosa em um momento como este. Não quero que minha partida seja apenas dor. Quero que seja esperança. Mariana dobrou a cópia do documento e guardou na bolsa. Quero que seja a chance de alguém continuar vivendo os sonhos que eu não vou conseguir realizar. Na volta para casa, o táxi deslizava pelas ruas enquanto o céu ganhava tons de laranja. Mariana apoiou a testa no vidro frio e observou as pessoas caminhando nas calçadas. Cada casalzinho de mãos dadas, cada criança correndo, cada idoso alimentando pombos no parque. Tudo parecia mais intenso, mais precioso, como se cada segundo importasse mais que antes. Naquela noite, sozinha no quarto enquanto Caleb assistia a TV na sala, Mariana abriu o diário e escreveu mais uma tarefa. Dia 10. Quando sentir que tudo perdeu o sentido, vá até o parque onde sempre caminhávamos. Sente-se no banco de frente para o lago, sinta a brisa no rosto e apenas respire. Lembre-se de todas as vezes que ficamos ali planejando o futuro. Saiba que em algum lugar eu ainda estou sonhando com você. Fechou o caderno, passou a mão pela capa azul como quem faz um carinho numa criança e sorriu através das lágrimas. Cada página que escrevia era um pedacinho do coração que deixava para o homem que amava. Uma forma de continuar cuidando dele mesmo quando não estivesse mais ali. Do lado de fora, a chuva começou a cair mansinho, batendo suave na janela. Mariana olhou para o céu escuro e sussurrou uma oração silenciosa, que tivesse tempo suficiente para terminar aquele presente de despedida. Que conseguisse deixar Caleb preparado para viver sem ela, mas sabendo que nunca estaria realmente sozinho. Os dias foram passando como folhas ao vento, e Mariana continuava escrevendo no diário todas as noites, derramando seu coração em cada página. Caleb percebia que a esposa estava diferente, mais carinhosa, mais intensa, como se quisesse viver cada momento com o dobro da intensidade. Você tem andado estranha, disse ele numa manhã de domingo, enquanto preparavam o café da manhã juntos. Parece que está sempre me olhando como se fosse a última vez. Mariana sentiu o coração apertar. Ele estava certo, mas como explicar sem destruir a surpresa que estava preparando? Como contar que cada abraço podia ser o último sem fazer o mundo dele desabar antes da hora? É que eu te amo tanto, respondeu ela, abraçando-o por trás enquanto ele mexia os ovos na frigideira. Às vezes a gente esquece de valorizar o que tem de mais precioso na vida. Caleb se virou nos braços dela e a beijou na testa com aquela ternura que sempre derretia seu coração. Eu também te amo, minha linda. Mais que tudo neste mundo. 2 semanas depois, num domingo ensolarado que parecia um presente do céu, Caleb sugeriu um passeio no parque. Vamos até o lago? Faz tempo que não vamos lá. Era o lugar favorito dos dois, onde tinham se conhecido anos atrás, onde ele havia pedido ela em casamento. Mariana concordou na hora, mas por dentro sabia que aquilo não era coincidência. Era como se o destino estivesse preparando o cenário perfeito para o que estava por vir. Caminharam de mãos dadas pelas trilhas conhecidas, conversando sobre planos para o futuro que Mariana sabia que talvez não existisse. O céu estava pintado de azul e laranja. A brisa suave balançava as folhas das árvores, e o cheiro de grama molhada se misturava com o som distante de crianças brincando. Sentaram-se no banco onde Caleb havia se ajoelhado anos atrás para pedir a mão dela em casamento. O mesmo banco onde haviam passado horas, conversando sobre os sonhos que queriam realizar juntos. Caleb, disse Mariana com a voz mais suave que conseguiu. Você acredita que existe destino? Ele olhou para ela com aquele sorriso que sempre iluminava o dia dela. Acho que sim. Porque se não existe, como explicar que 2 pessoas tão diferentes como nós se encontraram no meio de tanta gente neste mundo? E qual você acha que é o seu destino? Fácil, respondeu ele sem hesitar. Meu destino é você. É te fazer feliz todos os dias da nossa vida. Mariana sentiu as lágrimas brotarem nos olhos, mas conseguiu sorrir. Então me promete uma coisa? Promete que vai ser feliz? Aconteça o que acontecer? Que vai viver intensamente, sem medo, sem se esconder da vida? Caleb franziu a testa, confuso com o tom sério da conversa. Por que você está falando assim? Parece que está se despedindo de mim. Mas não é isso, mentiu ela, acariciando o rosto dele com toda a ternura do mundo.
É que às vezes a vida nos prega peças. E eu quero ter certeza de que, se algo acontecer, você vai continuar acreditando que vale a pena viver. Antes que Caleb pudesse responder, Mariana levou a mão à cabeça. Uma dor lancinante atravessou seu cérebro como um raio, muito mais forte que todas as outras que havia sentido. O mundo começou a girar, as cores se misturaram, e ela sentiu as pernas fraquejarem. Caleb, conseguiu dizer com a voz falhando, os olhos se arregalando de pânico. Ele a segurou quando ela começou a desmaiar, gritando o nome dela, pedindo ajuda para quem quisesse ouvir. Alguém chama uma ambulância! Por favor, alguém me ajuda! O que aconteceu depois foi um borrão de sirenes, luzes piscando, pessoas correndo. Caleb segurava a mão de Mariana dentro da ambulância, implorando para ela não partir, prometendo qualquer coisa se ela apenas abrisse os olhos mais uma vez. Fica comigo, amor. Você não pode me deixar agora. A gente ainda tem tanto para viver juntos. As palavras saíam entre soluços, misturadas com as lágrimas que ele nem tentava esconder. No hospital, Mariana foi levada direto para a emergência. Caleb ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, as mãos tremendo, o coração batendo tão forte que ele podia ouvir nos ouvidos. Horas se passaram, horas que pareceram anos. Até que Dr. Henrique apareceu na porta, com o rosto mais sério que Caleb já havia visto na vida. Aquele olhar que não precisava de palavras para explicar o que tinha acontecido. Caleb, disse o médico com a voz embargada. Sinto muito. A condição dela se agravou de forma repentina. Mariana teve uma complicação cerebral irreversível. O grito que saiu da garganta de Caleb ecoou por todo o corredor do hospital. Ele caiu de joelhos no chão frio, sentindo como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre sua cabeça. Era impossível aceitar que a mulher da sua vida, que há poucas horas estava rindo ao seu lado no parque, agora não estava mais ali. Ela está em suporte artificial, continuou o Dr. Henrique, se agachando ao lado de Caleb. Mas preciso te contar uma coisa. Mariana havia tomado uma decisão muito corajosa. Ela escolheu ser doadora de órgãos. Caleb ergueu a cabeça, os olhos vermelhos cheios de lágrimas. Ela fez isso? Sim. Disse que queria transformar a partida dela em vida para outras pessoas, que não queria que fosse apenas tristeza. O médico segurou o ombro de Caleb com firmeza. Ela vai salvar muitas vidas hoje. Naquele momento, Caleb entendeu que até no final, Mariana estava pensando nos outros. Mesmo enfrentando a situação mais difícil da vida, ela encontrou uma forma de espalhar esperança. Doutor. Henrique levou Caleb até o quarto onde Mariana estava conectada às máquinas que mantinham seu corpo funcionando. Ela parecia estar dormindo peacefully, como se fosse acordar a qualquer momento e perguntar o que todo mundo estava fazendo ali. Caleb se aproximou da cama, pegou a mão dela que ainda estava morna e sussurrou com a voz quebrada. Você sempre foi mais forte que eu, meu amor. Sempre soube exatamente o que fazer. Até agora, você está cuidando de outras pessoas. Ele beijou a testa dela, sentindo pela última vez o perfume suave que sempre o acalmava. Eu te amo, Mariana. Para sempre. E eu prometo que vou tentar ser forte como você gostaria que eu fosse. Quando saiu do quarto, Caleb sabia que sua vida havia mudado para sempre. Mas não sabia que o maior presente de Mariana ainda estava por vir, escondido numa caixa de madeira que transformaria sua dor em algo muito maior que ele podia imaginar. Do outro lado da cidade, numa casa pequena e aconchegante, Sara acordava mais um dia lutando contra o coração que não conseguia mais sustentar sua vida. Aos 28 anos, ela já havia passado por tantos procedimentos que perdera a conta. Cada manhã era uma vitória. Cada batida do coração era um milagre. Sua mãe, Cecília, entrava no quarto com o remédio da manhã e aquele sorriso forçado que Sara conhecia tão bem. Bom dia, minha guerreira. Como passou a noite? Sonhei que estava correndo na praia, mãe. Que sentia o vento no rosto e não ficava sem ar. Sara sorriu fraquinho, mas os olhos brilhavam com esperança. Um dia eu vou conseguir fazer isso de verdade. Naquela mesma noite, o telefone da casa de Sara tocou. Cecília atendeu com o coração na mão, como sempre acontecia, quando o telefone tocava depois das 10 da noite. Dona Cecília, aqui é a central de transplantes. Temos um coração compatível para a Sara. Ela precisa vir imediatamente.
Cecília gritou de alegria, acordando a filha que veio correndo até a sala. Sara, é nossa chance, minha filha. É agora! Sara abraçou a mãe com toda a força que ainda tinha, as duas chorando de emoção. Finalmente, depois de anos esperando, o milagre havia chegado. Elas não sabiam que aquele coração carregava muito mais que apenas a chance de viver. Carregava uma história de amor que estava apenas começando. A corrida até o Hospital Santa Cecília foi desesperada. Sara estava deitada no banco de trás do carro, a mão no peito, sentindo cada batida irregular do coração que há anos lutava para mantê-la viva. Cecília dirigia como nunca havia dirigido na vida, as lágrimas de esperança escorrendo pelo rosto. Segura firme, minha filha. Agora vai dar tudo certo, repetia Cecília, mais para se convencer do que para tranquilizar Sara. No hospital, a equipe médica já estava preparada. Dr. André, o cardiologista que acompanhava Sara desde criança, estava na porta da emergência com um sorriso que ela nunca havia visto no rosto dele. Sara, chegou sua hora. Vamos dar a você o presente mais precioso que existe, uma nova chance de viver. Ele segurou a mão dela enquanto a maca era empurrada pelos corredores. O coração que você vai receber pertenceu a uma mulher muito especial. Ela escolheu transformar a partida dela em vida para outras pessoas. Sara tentou sorrir, mas a emoção era tanta que as palavras não saíam. Apenas apertou a mão do médico, entendendo que estava prestes a receber muito mais que um órgão. Estava recebendo uma segunda chance de sonhar. A cirurgia durou horas. Cecília ficou na sala de espera, andando de um lado para o outro, rezando para todos os santos que conhecia. Cada minuto parecia uma eternidade, mas ela sabia que do outro lado daquela porta estava acontecendo um milagre. Quando o Dr. André finalmente apareceu, ainda com a roupa de cirurgia, o sorriso dele disse tudo antes mesmo que ele abrisse a boca. Deu certo, dona Cecília. O coração está batendo perfeitamente. Sara vai ter a vida toda pela frente. Cecília caiu nos braços do médico, soluçando de alívio e gratidão. Sua filha estava salva. Finalmente, depois de anos de luta, Sara poderia correr na praia como sempre sonhou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no Hospital São Lucas, Caleb estava vivendo o pior momento da sua vida. O velório de Mariana havia sido numa capela pequena, com paredes claras e bancos de madeira antiga. O cheiro de flores brancas, lírios e rosas pairava pesado no ar. Familiares e amigos entravam em silêncio. Alguns choravam baixinho. Outros apenas colocavam a mão no ombro de Caleb, sem saber o que dizer. Ana, irmã de Caleb, estava ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão quando as lágrimas ameaçavam fazer ele desabar. Ela está orgulhosa de você, sussurrou Ana, quando viu Caleb olhando para o caixão como se ainda não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Não sei como vou viver sem ela, Ana. Mariana era minha vida inteira. Você vai encontrar um jeito. Porque ela te amava demais para querer que você parasse de viver. Foi no final do velório que Camila se aproximou de Caleb, carregando discretamente uma caixa de madeira com fita vermelha. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar, mas havia algo de esperançoso no jeito que segurava a caixa. Caleb, disse ela com a voz embargada, Mariana queria que você tivesse isto. Ela disse que te ajudaria a encontrar o caminho de volta para a felicidade. Caleb pegou a caixa com as mãos tremendo, passou os dedos pela fita vermelha, mas não conseguiu abrir. Não ali, não naquele momento. Era pesado demais. Ela pensou em tudo, continuou Camila, até em como cuidar de você depois que não estivesse mais aqui. Esse é o último presente dela para você. Caleb abraçou a caixa contra o peito e fechou os olhos, sentindo como se Mariana estivesse ali, sussurrando no ouvido dele que tudo ia ficar bem. Nos dias que se seguiram, Caleb voltou para casa e a caixa ficou sobre a cômoda do quarto, intocada. Ele passava por ela várias vezes ao dia, tocava na fita vermelha, mas sempre recuava. O medo de abrir era maior que a curiosidade. A casa parecia um cemitério de lembranças. A xícara de café de Mariana ainda estava na pia. Os produtos de beleza dela ainda estavam organizados no banheiro. A almofada do sofá ainda tinha o formato do corpo dela. Ana vinha todos os dias para fazer comida e tentar convencer Caleb a sair de casa, mas ele apenas ficava sentado na poltrona,
olhando para a caixa sem coragem de descobrir o que havia dentro. Você precisa abrir isso, disse Ana numa manhã depois de uma semana inteira vendo o irmão definhar. Mariana não deixaria algo ruim para você. Ela te amava demais. Mas Caleb balançou a cabeça. E se for uma carta de despedida? E se ler aquilo me destruir completamente? Foi numa manhã de sol, 8 dias após o velório, que a solidão gritou mais alto que o medo. Caleb acordou e, pela primeira vez, não sentiu o cheiro do café que Mariana sempre fazia. Não ouviu a voz dela cantarolando no banho. A realidade bateu como um soco no estômago. Com as mãos tremendo e o coração disparado, ele pegou a caixa, sentou-se na cama deles e puxou a fita vermelha. Dentro estava o caderno azul e uma carta dobrada por cima. Abriu a carta primeiro, reconhecendo imediatamente a letra caprichada de Mariana. Meu amor, se você está lendo isso, é porque meu maior medo se tornou realidade. Não posso mais te abraçar, nem segurar sua mão quando você acorda assustado. Mas se chegou até aqui, é porque encontrou coragem. E isso me enche de orgulho, onde quer que eu esteja. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que ele terminasse de ler. Mariana havia pensado em tudo, até nas palavras certas para confortá-lo no momento mais difícil. Este diário é meu presente para você. Cada página é uma lembrança do quanto te amei, mas também uma promessa de que ainda podemos caminhar juntos, mesmo separados pelo tempo. Quero que cada tarefa te leve de volta à alegria, a coragem de amar de novo, e a certeza de que o amor verdadeiro não acaba, ele se transforma. Caleb folheou o caderno e viu as páginas numeradas, cada uma com uma tarefa escrita com tanto carinho que era impossível não sentir o amor transbordando de cada palavra. Leu a última frase da carta. Viva, Caleb. Viva intensamente. Por mim, por você, por nós dois. Na manhã seguinte, depois de passar a noite lendo e relendo a carta, Caleb finalmente abriu o diário na primeira página numerada. Dia 1. Sempre haverá um recomeço. Meu amor, hoje quero que você vá ao nosso café favorito. Sente-se na mesa do canto, peça café com leite e croissant. Fique ali, mesmo que o silêncio machuque. Observe as pessoas. Lembre-se de como rimos, de como você ficava nervoso no nosso primeiro encontro. Quero que sinta que estou ali, sorrindo com você. Foram necessárias mais 2 semanas, até que Caleb encontrasse coragem para sair de casa e cumprir a primeira tarefa. Vestiu a camisa azul que Mariana mais gostava e caminhou até o café da Laranjeira, onde tudo havia começado entre eles. O sininho sobre a porta soou como sempre, mas desta vez parecia uma melodia triste. O garçom, que conhecia os dois, reconheceu Caleb imediatamente e não fez perguntas. Apenas indicou a mesa do canto, a mesma onde Mariana sempre insistia em sentar. Caleb pediu café com leite e croissant, exatamente como estava escrito no diário. Enquanto observava as pessoas passando na calçada, as lágrimas escorreram silenciosas. Cada risada que ecoava no café parecia uma lembrança viva dos momentos felizes que tiveram ali. Por um instante, ele quase conseguiu sentir o perfume suave de Mariana ao seu lado, ouvir a risada gostosa dela quando contava alguma fofoca das amigas. Era como se ela realmente estivesse ali, sorrindo e sussurrando no ouvido dele. Está vendo? Você consegue. Quando saiu do café, Caleb segurava o diário contra o peito e pela primeira vez em semanas não estava completamente perdido. Mariana havia encontrado uma forma de continuar cuidando dele, mesmo não estando mais ali. E no fundo do coração, ele sabia que aquilo era apenas o começo de uma jornada que ela havia preparado com todo o amor do mundo. Depois daquele primeiro dia no café, Caleb voltou para casa com uma sensação estranha no peito. Não era felicidade, ainda não. Mas também não era aquele vazio desesperador que vinha carregando há semanas. Era como se uma pequena luz tivesse se acendido no meio da escuridão. Sentado na cama, abriu o diário na segunda página. A letra de Mariana parecia dançar no papel, cheia de vida e esperança. Dia 2. Onde o amor floresce. Quero que você vá ao Lago do Parque, no banco onde você me pediu em casamento. Sente-se ali, olhe para a água, escute os pássaros, prometa para mim, bem ali naquele lugar,
que não vai desistir da vida. Na tarde seguinte, Caleb caminhou até o parque com o coração apertado. Cada passo na trilha que tanto conhecia era uma lembrança viva. Ali estava a árvore, onde Mariana sempre parava para alimentar os esquilos. Lá na frente, o bebedouro onde ela molhava o rosto nos dias quentes. O banco estava vazio, como se estivesse esperando por ele. Caleb se sentou e fechou os olhos, sentindo a brisa suave no rosto. Conseguia quase ouvir a voz de Mariana dizendo sim naquele mesmo lugar, anos atrás, quando a vida parecia tão simples e o futuro era uma página em branco cheia de possibilidades. Eu prometo, meu amor, sussurrou para o vento. Prometo que vou tentar viver. Não sei como ainda, mas vou tentar. No terceiro dia, a tarefa o levou até a livraria do centro da cidade. Dia 3. A paixão nos mantém vivos. Visite nossa livraria favorita. Compre um livro novo, qualquer um que chame sua atenção. Leia pelo menos uma página em voz alta, para que minha voz ecoe na sua mente. A livraria antiga tinha o cheiro de papel velho misturado com café fresco, que sempre acalmava Mariana. Caleb perambulou entre as estantes, tocando as lombadas dos livros, até que um romance de capa azul chamou sua atenção. Era sobre recomeços, sobre pessoas que encontravam novos caminhos depois das piores perdas. Sentou-se numa poltrona no canto da loja e começou a ler em voz baixa. Algumas pessoas olharam, curiosas, mas ninguém disse nada. Era como se o mundo inteiro respeitasse aquele momento de conexão entre ele e a memória de Mariana. O quarto dia trouxe uma tarefa que o surpreendeu. Dia 4. A cor ainda existe. Compre flores. Não para mim, mas para você. Escolha as mais bonitas e coloridas. Coloque-as em casa para lembrar que ainda há beleza no mundo. Caleb entrou na floricultura meio constrangido. Nunca havia comprado flores para si mesmo. Sempre foi para Mariana. Escolheu um buquê de girassóis, grandes e amarelos como pequenos sóis. Em casa, arrumou-os numa jarra na sala. A luz da tarde iluminava as pétalas, trazendo vida para um ambiente que há semanas só conhecia tristeza. Dia 5. A cura que vem das ondas, dizia a próxima página. Hoje, quero que você faça algo que sempre teve medo. Cozinhe um prato sozinho, mas não qualquer prato. Faça nossa receita favorita, nhoque de batata com molho de manjericão. Coloque nossa música preferida para tocar. Dance sozinho na cozinha. Ria de você mesmo. É assim que a vida deve ser. Leve, mesmo quando dói. Naquela noite, Caleb transformou a cozinha num palco. Colocou a playlist que Mariana havia criado com as músicas favoritas dos dois e começou a descascar batatas. No começo, tudo deu errado. A massa grudou nas mãos, o molho ficou ralo e ele quase desistiu 3 vezes. Mas quando a música do casamento começou a tocar, algo mudou. Caleb parou, olhou para a bagunça na bancada e começou a rir. Primeiro baixinho, depois gargalhando alto como não fazia há meses. Era absurdo, era libertador. Era exatamente o que Mariana queria que ele sentisse. Dançou pela cozinha com a colher de pau na mão, girando desajeitado, cantando desafinado. Os vizinhos deviam achar que ele tinha enlouquecido, mas pela primeira vez em semanas, Caleb se sentiu vivo. As tarefas continuaram, dia após dia. Dia 8. Seja gentil com um estranho. Pague o café de alguém na fila, ou ajude uma pessoa idosa com as compras. Caleb fez isso numa tarde chuvosa, pagando discretamente o lanche de um senhor que contava moedas no balcão. O sorriso de gratidão do homem aqueceu seu coração de uma forma que ele não esperava. Dia 15. Visite um lugar novo. Pegue o primeiro ônibus que aparecer e desça numa parada aleatória. Explore aquele bairro como se fosse um turista na própria cidade. Caleb acabou num mercado de flores que não conhecia, conversando com vendedores simpáticos que contavam histórias sobre cada planta. Dia 23. Escreva uma carta para alguém que você ama, mas que perdeu o contato. Mesmo que não envie, coloque no papel tudo o que gostaria de dizer. Caleb escreveu para o pai que havia partido anos atrás, agradecendo por todos os ensinamentos sobre como amar de verdade. Algumas tarefas eram mais desafiadoras. Dia 37. A bondade faz o amor durar. Doe alimentos para quem precisa, ou passe uma tarde inteira ajudando numa instituição de caridade.
Lembre-se que a bondade sempre foi sua maior qualidade. Caleb passou um sábado inteiro servindo sopa numa casa de apoio no centro da cidade. Ver pessoas que tinham muito menos que ele, mas que ainda sorriam e agradeciam por cada gesto de carinho, mudou algo profundo dentro dele. Dia 52, volte a sonhar. Faça uma lista de lugares que quer conhecer, coisas que quer aprender, experiências que quer viver. Cole essa lista na geladeira e olhe para ela todos os dias. Foi a primeira vez que Caleb conseguiu pensar no futuro sem sentir um aperto no peito. O diário se tornou seu companheiro silencioso. Cada manhã, ele acordava ansioso para descobrir qual aventura Mariana havia preparado para aquele dia. Algumas tarefas o faziam chorar, outras o faziam rir, mas todas o empurravam gentilmente para fora da escuridão. Dia 84. Sorria para o mundo. Foi uma das que mais o marcou. Faça as malas. Vá até a cidade que sempre quisemos conhecer, mas adiamos por falta de coragem. Passe um fim de semana inteiro lá. Explore cada rua, cada café, tire fotos para mim. E não se esqueça, sorria nas fotos. Eu estarei em cada clique. Caleb comprou uma passagem para Paraty, a cidade colonial que Mariana sonhava visitar. Chegou numa sexta-feira à tarde, o calçamento de pedras brilhando depois da chuva, as fachadas coloridas refletindo no chão molhado. Passou o fim de semana inteiro explorando becos históricos, provando doces tradicionais, conversando com artesãos locais. Em cada foto que tirava, forçava um sorriso que aos poucos foi se tornando genuíno. Na igreja Santa Rita, parou para uma selfie, e pela primeira vez em meses, o sorriso que apareceu na foto foi real. Naquele momento, Caleb entendeu o que Mariana estava tentando fazer. Não estava apenas o ajudando a sobreviver à dor, estava o ensinando a viver de novo. No hotel, antes de dormir, abriu o diário numa página em branco que havia encontrado no final e escreveu de volta para ela. Amor, hoje senti que você estava comigo a cada passo. Foi lindo, mas ainda sinto sua falta como se fosse o primeiro dia. Obrigado por não ter desistido de mim. Meses foram passando. Caleb seguia religiosamente as tarefas, e a cada uma cumprida, sentia como se uma pequena parte de si mesmo fosse sendo curada. A dor não desaparecia, mas aprendia a conviver com ela. A saudade continuava, mas agora vinha acompanhada de gratidão pelos momentos que tiveram juntos. O apartamento que antes parecia um museu de lembranças, agora tinha flores frescas, música tocando, o cheiro de comida caseira. Caleb ainda conversava com Mariana todas as noites, contando sobre o dia, agradecendo pelas tarefas que ela havia deixado. E assim, quase sem perceber, ele começou a descobrir que era possível carregar o amor no coração e ainda ter espaço para novas alegrias. Mariana havia planejado tudo com tanto cuidado que cada passo da jornada parecia natural, como se ela realmente estivesse segurando sua mão através do tempo. Naquela manhã de sábado, o sol nascia preguiçoso entre as nuvens que se dissipavam lentamente sobre a cidade. Caleb acordou com uma sensação diferente no peito, como se algo especial estivesse prestes a acontecer. Havia uma energia no ar que ele não conseguia explicar. Sentado na varanda com o café ainda fumegante, abriu o diário na tarefa do dia 127. A letra de Mariana parecia mais caprichada nesta página, como se ela soubesse que aquele dia seria importante. Dia 127. Um instante pode transformar. Hoje, vá até a exposição de fotografias no Centro Cultural. Quero que olhe cada imagem com calma, sinta as histórias que elas contam. Se puder, converse com alguém ali. Às vezes, as pessoas certas aparecem nos lugares certos, quando menos esperamos. Caleb sorriu lendo a última frase. Mariana sempre acreditou no destino. Sempre disse que as coisas aconteciam por um motivo. Ele se arrumou com mais cuidado que o normal, como se estivesse se preparando para algo importante. O Centro Cultural Cidade Antiga era um prédio histórico com paredes altas de tijolos expostos e janelas enormes que deixavam a luz do meio-dia entrar em feixes dourados. A exposição se chamava Momentos Congelados e reunia fotografias de paisagens e pessoas anônimas que contavam histórias silenciosas. Caleb caminhava devagar entre as imagens, parando em cada uma para realmente observar, como Mariana havia pedido. Havia fotos de crianças brincando na chuva
Idosos alimentando pombos, casais se beijando em praças distantes. Cada imagem era como uma janela para a vida de outras pessoas. Foi em frente a uma fotografia de um mar revolto, com ondas gigantes quebrando contra as pedras, que ele parou por mais tempo. A imagem transmitia uma força bruta, mas também uma beleza selvagem que hipnotizava. É incrível como essa foto faz a gente sentir o barulho das ondas, não é? A voz feminina veio do lado dele, suave e melodiosa. Caleb se virou e viu uma mulher de cabelos castanhos ondulados, olhos expressivos e um sorriso tímido. Ela usava um vestido floral leve que balançava sutilmente com a brisa que entrava pelas janelas. É verdade, respondeu Caleb, meio surpreso com a naturalidade da conversa. Dá até para sentir o cheiro do sal no ar. Ela riu baixinho, um som gostoso que fez algo dentro dele se mexer. Sou Sarah, disse, estendendo a mão com delicadeza. Caleb, respondeu ele, apertando a mão dela e sentindo uma estranha familiaridade, como se já a conhecesse de algum lugar. Começaram a caminhar juntos pela exposição, comentando as fotografias, descobrindo que tinham gostos parecidos, que ambos preferiam imagens que contavam histórias a paisagens perfeitas demais. A conversa fluía de forma natural, sem forçar, como se fossem amigos de longa data. Você vem sempre a exposições? Perguntou Caleb, enquanto paravam em frente a uma foto de uma senhora idosa sorrindo numa janela colorida. Gosto de arte, de coisas que me façam sentir. E você? É a primeira vez em muito tempo que saio para algo assim. Uma pessoa muito especial me ensinou que a vida tem mais cor quando a gente se permite descobrir coisas novas. Sarah olhou para ele com curiosidade, percebendo uma tristeza escondida por trás do sorriso. Essa pessoa tem muita sabedoria. Tinha, corrigiu Caleb baixinho, mas sem amargura. Ela partiu há alguns meses, mas deixou um roteiro para eu aprender a viver de novo. Passaram horas conversando. Descobriram que ambos amavam cafés escondidos pela cidade, música dos anos 80, filmes antigos e livros que fazem chorar. Sarah tinha um jeito de falar que prendia a atenção, gestos delicados e uma risada que iluminava o ambiente. Quando a exposição estava prestes a fechar, eles ainda estavam conversando como se o tempo não existisse. Caminharam até a saída juntos, nenhum dos dois querendo que aquele encontro terminasse. Você gostaria de tomar um café comigo amanhã? Perguntou Caleb, surpreso com sua própria coragem. Eu adoraria, respondeu Sarah, com um sorriso que fez o coração dele pular uma batida. Trocaram números de telefone ali mesmo, na calçada em frente ao Centro Cultural. Quando se despediram, ambos caminharam para lados opostos da rua, mas se viraram quase ao mesmo tempo para olhar um para o outro. Sorriram, como se soubessem que aquele não seria o último encontro. Naquela noite, Caleb voltou para casa com uma sensação que não experimentava há meses. Pegou o diário e escreveu numa página em branco. Mariana, hoje aconteceu algo incrível. Conheci uma pessoa especial. Exatamente como você disse que poderia acontecer. Será que você teve alguma coisa a ver com isso? Nos dias seguintes, Caleb e Sarah trocavam mensagens constantemente. Conversas sobre tudo e nada. Piadas bobas. Fotos de lugares interessantes que encontravam pela cidade. Era como se tivessem encontrado em um ao outro um pedaço que estava faltando. No sábado seguinte, se encontraram num café pequeno e aconchegante, com paredes cobertas de livros e poltronas de veludo verde. Sarah chegou primeiro e sorriu quando viu Caleb entrar carregando um pequeno buquê de margaridas. São para você, disse ele, estendendo as flores com um sorriso tímido. Achei que combinavam com seu jeito de iluminar os lugares por onde passa. Eu amo margaridas, exclamou Sarah, genuinamente surpresa e emocionada. Como você adivinhou? Não sei explicar, só senti que eram as certas. Passaram a tarde inteira conversando sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Sarah falava com uma intensidade especial sobre viajar, conhecer o mundo, viver cada momento como se fosse único. Havia uma urgência em suas palavras, como se soubesse que o tempo era precioso. Você fala como quem aprendeu que a vida é frágil, observou Caleb, intrigado. Sarah ficou em silêncio por um momento,
a mão instintivamente indo ao peito. Porque aprendi mesmo. Já estive muito perto de perder tudo. Por isso não desperdiço mais nenhum segundo. Caleb respeitou o silêncio dela, mas guardou aquela informação no coração. Havia algo na história de Sarah que ela ainda não estava pronta para contar. Uma semana depois, foram juntos a um pequeno bar com música ao vivo. O ambiente tinha luzes baixas, mesas de madeira rústica e o cheiro de café misturado com notas suaves de jazz. Quando a banda começou a tocar uma balada romântica, Caleb, tomando coragem, pegou a mão de Sarah sobre a mesa. Não sei explicar, mas sinto que já te conhecia antes de te conhecer, disse ele, a voz rouca de emoção. Eu também sinto isso, respondeu ela, apertando a mão dele. É como se você fosse uma parte de mim que estava perdida. A música envolvia os dois como um abraço invisível. Em volta deles, outras pessoas conversavam e riam, mas Caleb e Sarah estavam em seu próprio mundo, conectados por algo que nenhum dos dois conseguia explicar. Posso te contar um segredo? Sussurrou Sarah, os olhos brilhando na luz baixa do bar. Qualquer coisa, respondeu Caleb, se inclinando para mais perto. Às vezes sinto que tenho memórias que não são minhas, lugares que nunca visitei, mas que parecem familiares. Música que me emociona sem saber porquê. É estranho, mas desde que te conheci, isso ficou mais forte. Caleb sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquelas palavras que o tocava de forma inexplicável, mas ainda não conseguia entender o que. Naquela noite, quando a levou em casa, Sarah se aproximou dele na porta, ficou na ponta dos pés e beijou suavemente sua bochecha. O toque foi delicado, mas fez o coração de Caleb disparar de uma forma que não sentia desde Mariana. Obrigada pela noite mais bonita que tive em muito tempo, sussurrou ela antes de entrar. Caleb voltou para casa flutuando. Pela primeira vez em meses, sentia que o futuro podia reservar momentos felizes. Pegou o diário e escreveu: Mariana, estou começando a entender o que você queria dizer sobre pessoas certas aparecerem nos lugares certos. Sarah é especial, e por algum motivo que não consigo explicar, sinto que você aprova. Do outro lado da cidade, Sarah se deitou com a mão sobre o peito, sentindo o coração bater forte e ritmado. Era um som que a acalmava desde a cirurgia, a prova de que estava viva. Mas naquela noite batia diferente. Batia como se estivesse feliz, como se finalmente tivesse encontrado seu lar. Os meses foram passando como páginas de um livro bonito. Caleb e Sarah se tornaram inseparáveis, descobrindo juntos pequenos cantinhos da cidade, criando memórias novas que aos poucos iam preenchendo os espaços vazios que a dor havia deixado. Em uma sexta-feira à noite, depois de um jantar romântico num restaurante italiano pequeno e aconchegante, eles caminharam de mãos dadas pelas ruas iluminadas da cidade. O vento estava morno, carregando o perfume das flores dos jardins, e havia uma magia no ar que fazia tudo parecer um sonho. Vamos para minha casa? Perguntou Sarah, parando em frente ao prédio onde morava. Havia algo diferente no olhar dela, uma intensidade que fez o coração de Caleb acelerar. Subiram até o apartamento dela em silêncio, mas era um silêncio carregado de expectativa, de desejo, de tudo que vinham sentindo um pelo outro há meses. Sarah acendeu algumas velas espalhadas pela sala, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Quando se beijaram, foi com uma paixão que surpreendeu os dois. Meses de conversas, de toques sutis, de olhares que diziam mais que palavras, tudo culminando naquele momento em que finalmente se permitiram sentir completamente. Sarah o guiou até o quarto, onde a luz suave das velas criava sombras dançantes nas paredes. Eles se despiam devagar, cada peça de roupa revelando mais da vulnerabilidade que compartilhavam. Foi quando Caleb viu a cicatriz no peito de Sarah que o mundo parou. Uma linha fina e vertical, ainda rosada, que cortava o centro do peito dela como uma marca de sobrevivência. Sarah percebeu imediatamente a mudança no rosto dele, o jeito como seus olhos se fixaram na marca. Instintivamente, levou as mãos para cobrir o peito, o rosto se enrubescendo de constrangimento. Desculpa, disse ela, se afastando e pegando uma blusa para se cobrir. Eu deveria ter te contado antes. Sei que é feio, que assusta. Não, Sarah, não é isso, disse Caleb se aproximando dela com cuidado. É só que
Me conte o que aconteceu, por favor. Sara respirou fundo, as lágrimas começando a brilhar nos olhos. Faz 1 ano e meio que fiz um transplante cardíaco. Nasci com uma condição grave no coração, e ele estava falhando. Se não fosse por uma doadora corajosa, eu não estaria aqui hoje. O mundo de Caleb começou a girar. 1 ano e meio. Exatamente quando Mariana havia partido. O coração disparou no peito dele de uma forma que mal conseguia respirar. Sara, quando exatamente foi a cirurgia? 14 de fevereiro, respondeu ela, limpando uma lágrima que escorreu. Por que está perguntando isso? Você ficou pálido. Caleb sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se sentar na beirada da cama, as mãos tremendo. 14 de fevereiro. O mesmo dia em que Mariana havia partido. O mesmo dia em que havia assinado os papéis de doação. Caleb, você está me assustando. O que está acontecendo? Ele olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas que começavam a escorrer sem controle. Sara, você sabe alguma coisa sobre a pessoa que doou o coração para você? Muito pouco. Os médicos não podem dar muitos detalhes por causa do sigilo. Mas uma enfermeira deixou escapar sem querer que era uma mulher jovem. Sara pausou, vendo o desespero crescer no rosto de Caleb. E que o nome dela era Mariana. O grito que saiu da garganta de Caleb ecoou pelo quarto. Ele caiu de joelhos no chão, soluçando de uma forma que Sara nunca havia visto alguém chorar. Era uma mistura de dor, choque e algo que parecia alívio. Caleb, o que está acontecendo? Por favor, me fala! Ele conseguiu levantar a cabeça, olhando para ela através das lágrimas. Sara, Mariana era minha esposa. Ela partiu no mesmo dia da sua cirurgia e ela... A voz falhou. Ela escolheu doar os órgãos. Sara levou as mãos à boca, os olhos se arregalando em choque absoluto. O quarto ficou em silêncio completo, apenas o som das respirações entrecortadas dos dois preenchendo o espaço. Não, isso não pode ser verdade, sussurrou Sara, se deixando cair numa cadeira. Isso não pode estar acontecendo. Caleb se aproximou dela, ainda tremendo, mas com uma urgência de explicar. Sara, eu te amei sem saber quem você realmente era. E agora, saber que o coração de Mariana está aqui, batendo em você, é como se ela tivesse nos unido de propósito. Você acha que é errado? Perguntou Sara com a voz quebrada. Que estou ocupando o lugar dela. Caleb pegou o rosto dela entre as mãos, olhando fundo nos olhos dela. Não, meu amor. Acho que é exatamente o que ela planejou. Cada tarefa que ela deixou no diário, cada passo que me fez dar, era para me trazer até você. Que diário? Caleb contou sobre as páginas escritas por Mariana, sobre como ela havia preparado um roteiro para ele encontrar a felicidade de novo. Sara chorava, ouvindo cada detalhe, entendendo que estava no centro de um plano feito com tanto amor que parecia impossível. Ela sabia, sussurrou Sara. De alguma forma, ela sabia que eu ia precisar do coração dela e que você ia precisar de mim. Naquela noite, eles ficaram acordados até o amanhecer, conversando sobre tudo. Sara contou sobre os anos de luta, sobre como havia perdido a esperança até receber aquele telefonema que mudou sua vida. Caleb falou sobre o luto, sobre como o diário havia o salvado da escuridão. Às vezes sinto que esse coração tem memórias, confessou Sara. Lugares que nunca visitei, mas que parecem familiares. Músicas que me emocionam sem razão. Agora entendo por quê. É ela, disse Caleb, a mão sobre o peito de Sara, sentindo o coração bater forte. É Mariana dizendo que está tudo bem, que somos perfeitos juntos. Uma semana depois, Caleb levou Sara até o lugar onde guardava o diário. Ela folheou as páginas com reverência, lendo cada tarefa que Mariana havia escrito com tanto carinho. Ela te conhecia muito bem, disse Sara, sorrindo através das lágrimas. Sabia exatamente o que você precisava ouvir. Foi na última página escrita que encontraram a maior surpresa. Uma tarefa numerada como dia 365, que Caleb ainda não havia lido. Dia 365. A promessa de viver. Meu amor, se você chegou até aqui, é porque foi mais corajoso do que jamais imaginei. Sei que agora a dor deve ter dado lugar a algo novo. Talvez esperança, ou até mesmo um novo amor.
Quero que saiba que o maior medo que tive não era partir, mas te deixar sem vontade de viver. Se você encontrou alguém especial, saiba que essa pessoa chegou na sua vida porque era para ser. O amor verdadeiro não é egoísta. Ele quer que sejamos felizes, mesmo que seja com outra pessoa. Eu te amarei para sempre, mas agora quero que você ame completamente, sem culpa, sem medo. Viva, Caleb. Viva por mim, por você, por nós dois. Caleb e Sara se olharam, ambos com os olhos marejados. Era como se Mariana estivesse ali, dando sua bênção para o amor que havia florescido entre eles. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de primavera, eles se casaram num jardim pequeno e florido. A cerimônia foi simples, mas cheia de significado. Antes de trocarem os votos, Caleb leu uma carta que havia encontrado escondida no diário, escrita especificamente para aquele momento. Para você, que hoje está ao lado do homem que um dia foi meu grande amor. Obrigada. Obrigada por cuidar dele, por fazê-lo sorrir de novo, por dar novos motivos para ele acordar com esperança. Sei que ele te ama com todo o coração. Por isso, peço apenas que o amor entre vocês seja paciente nos dias difíceis, cheio de alegria nos dias bons, e forte o bastante para resistir a qualquer tempestade. Cuidem um do outro com carinho, conversem sempre com o coração aberto e nunca se esqueçam de que o amor verdadeiro é feito de escolhas diárias para permanecerem juntos. Saiba que não há espaço para ciúmes do passado, porque o amor verdadeiro não compete, ele soma. Sejam felizes. De Mariana. Quando trocaram as alianças, não havia tristeza, apenas gratidão. Caleb segurou as mãos de Sara e disse: com este anel, eu prometo te amar em cada batida do meu coração e do coração que nos uniu. Sara respondeu: e eu prometo amar você com toda a minha vida e honrar cada batida que nos trouxe até aqui. Quando se beijaram como marido e mulher, uma brisa suave balançou as flores do jardim, fazendo pétalas caírem como confete natural ao redor deles. No peito de Sara, o coração de Mariana batia forte e ritmado, não mais apenas para sobreviver, mas para amar. Ali, naquele jardim florido, 3 corações se tornaram um só. O de Caleb, que aprendeu que o amor pode renascer. O de Sara, que ganhou uma segunda chance de viver. E o de Mariana, que continuou amando mesmo depois de partir, provando que o amor verdadeiro nunca termina, ele apenas encontra novas formas de existir. Fim da história.